Pronto, gente. Então, a partir de agora, quem estiver chegando, deixa eu já colocar só a informação aqui. Agora podem ficar tranquilos que agora a gente já vai seguir. Se Deus quiser, nada vai impedir, não. Nós vamos estar aqui todas os nossos mentorias e já retorno para o grupo, né? Sim. Eu queria fazer um gancho no seu primeiro comentário. Pode fazer, qualquer uma. A gente tinha abrido um último Fale Conosco, pedindo mais uma vez explicação sobre o fator de ajuste. Teve algum retorno? Eu não acompanhei. Então, menina, vamos conversar sobre ele? Peraí. Eu ia perguntar a mesma coisa. Eu já falei que eu abri até a COSIT. Até agora não me responderam. É isso que eu ia perguntar, anotei aqui para eu perguntar. Viu? Tanto que o assunto é complicado, né? Porque nem eles querem falar assim, porque no momento que eles definirem pode fazer o que está fazendo, eles vão levar um prejuízo tamanho do bonde. E, por outro lado, se também não decide, complica, porque como que eles vão autuar todo mundo depois? Entendeu? Sim. Eles acabam ficando entre a cruz e a espada, mas eles vão ter que responder. Então, não tem jeito, né? Só um minuto, só para eu enviar aqui, peraí. Isso porque eu estou de óculos e eu não estou vendo o que eu estou escrevendo, né? Falar sério. Aí. Senão depois eles falam, você não avisou! Avisou. Então, gente, olha, eu falei que eu continuo, eu acho que é o que eu falo, os meus estresses da vida, né? Eu continuo naquela angústia, porque, assim, é gente demais do Brasil afora. Parece que só tem obra de pessoa física no Brasil, né? Pelo visto. Então, assim, e o pessoal continua aí sem saber o que fazer. Então, mas, ó, já vou adiantar para vocês. Como eu atendo muita gente aqui, tá todo mundo seguindo a mesma regra. Então, tá fazendo aqueles descontos, de fato, atinge quase 70%, entendeu? Da redução do INSS a ser pago aí da pessoa física. Então, quanto a isso, não tenha dúvida. Não é uma, duas, três pessoas. Todo mundo está fazendo igual. E, de fato, a legislação deu essa margem. É o que a gente conversou várias vezes. Agora, é o que eu falo aí no curso para vocês, e eu fiz o questionamento até lá com essa COSIT. Não me responderam, mas eu já sei que a COSIT normalmente demora um pouquinho mesmo, né? Eles não respondem assim de imediato. Agora, o problema é que se a Receita for também notificar depois, vai complicar a vida de muita gente. O problema é que do jeito que a gente está hoje no nosso país, a gente não sabe, eles estão atrás de dinheiro. Então, pode ser que a qualquer momento saiam aí notificando todo mundo, o pessoal vai ter que se virar e pagar essas diferenças. Como também... Não sei. Pode falar, Débora. Mas você acredita que, por exemplo, quando eles começarem a notificar, você acredita que eles vão dar um prazo para pagar a diferença que pode não ter sido recolhida, ou eles já vão entrar já com uma multa de atuação? Então, olha, eu vou te falar com a minha experiência de 30 anos na área tributária. Então, assim, eu lido muito com processos, né, sempre na área tributária, e vou falar de outros tipos de tributos, outras coisas, como funciona. Normalmente, eles notificam primeiro. Então, assim, apesar que teve uma situação que a gente já até conversou aqui no grupo bastante aí anteriormente, que já teve uma situação de uma notificação de um contribuinte, mas não era o fator de ajuste. Era uma situação com contabilidade regular. A Receita foi lá, já notificou e mandou bala nos 225% e mandou lá o DARF com a notificação para pagar. E aquilo que eu falo, vai ser difícil alguém conseguir derrubar esse tipo de multas, porque está previsto aí na legislação. Agora, essa situação, como ela está muito assim duvidosa, e de fato, quem está assistindo, está vendo a parte da teoria, está vendo.
O problema ali que eles falam, né? Eles falam, olha, se atingir aquele limite mínimo, assim, se assado lá no céu, eles desprezam o restante da mão de obra. Ué, o que qualquer um vai entender? Ué, se despreza, para que eu vou continuar recolhendo? Se eu não preciso. Por outro lado, se vocês recolheram um limite até 350 metros quadrados, precisa de 50% de remuneração, é óbvio que eles sabem muito bem que, às vezes, aquele 50% não condiz com o que vocês estão utilizando para executar uma obra, dependendo do porte da obra, certo? Então, certo, o que eu penso? Eu penso assim, que se você vai reduzir 50%, ninguém vai recolher sobre a mão de obra cheia, vai recolher sobre a metade da mão de obra. Mas Ou você seja, viu aí, no curso que eu coloquei, a resposta da própria Receita Federal, os 3 e-mails que eles me responderam? Tá no eu curso. acredito que eu não li todos. Tá aí. Então, por isso que eu falo que a gente está nessa confusãozinha, justamente por isso, porque eu acho que pelo fato de eu estar tantos anos nessa área tributária, né, e envolvida com outras obrigações acessórias, eu sei como funciona. Agora, e outra, igual eu falei, eu estudei 3 anos para auditor da Receita, eu aprendi bastante esses 3 anos que eu estudei para a Receita. Então, o que acontece? É complicado, a legislação deu a entender mesmo, o zero despesa. Poxa, só que, por outro lado, quem não é da nossa área, não entende, talvez, o que envolve outras obrigações acessórias, fica assim, ué, mas tá bom. Quer dizer que depois, se eu vou executar uma obra e em 6 meses o que eu gastar de mão de obra ali já é suficiente para atingir o limite que eu preciso para o meu fator de ajuste, mas então, se a minha obra continua, eu ainda tenho mais uns 40%, 30%, 40%, quer dizer, o meu funcionário vai ficar descoberto? Eu não preciso mais pagar nada? Eu não preciso mais entregar guia social para ele? Eu não preciso fazer mais nada? Não faz sentido, entendeu? É onde a gente está falando que está essa divergência. Então, por isso que eu falei que é uma situação complicada. Muita gente continua me chamando o dia inteiro. Dá para a senhora me auxiliar? Eu falo, eu não faço. Então, assim, eu falo que já era para eu estar milionária, eu sempre falo. Pelo tanto de contato que eu tenho, tanto de gente. Mas eu falo, eu prefiro não fazer. É por isso que eu prefiro orientar os meus alunos. Olha, é isso, a situação é essa. Eu entendo dessa forma, mas não é só eu e a Receita Federal. Nós duas temos um entendimento. Agora, de fato, o legislador, não sei qual foi a intenção deles, já que eu falei, a gente percebe que parece que faz tudo de propósito, e, de repente, um dia pode ferrar todo mundo. Entendeu? Então, o certo, é o que eu falo para vocês, é assim, é aprender e avisar para os clientes de vocês. A maioria não tem o porquê também de ir contra. Poxa, se 99% está fazendo nesse formato, ué, eu acho que 99% vai tudo junto. Agora, a Receita que vai ter que resolver, que ela vai ter um trabalho muito gigantesco para poder resolver um problema que eles mesmos criaram. A Receita não, os legisladores. Entendeu? Entendi. Eu não posso chegar aqui e falar, é o que eu falo para o pessoal desde o início. Eu, Adriana, eu não posso chegar aqui e falar para vocês, igual muita gente está fazendo. Não, olha, gente, reduz 70%, nada, não dá importância, depois vocês derrubam. Eu não vou fazer isso. Eu falei e vou manter o que eu estou falando há anos. Porque a gente tem que ter o pé no chão, mas aí a decisão não é minha. A decisão é do contribuinte. Né? Infelizmente. Eu tô vendo que a Larissa está preocupada aqui. Né, Larissa? Tá assim, ó. Tô preocupada, viu? Aí, ó, o pessoal tá chegando, Vitor. Gente, nós vamos manter agora às 7 horas. Às 7 horas eu vi que chegou o tanto de gente que tá aqui. Então, quer dizer que às 20 horas o povo tá indo dormir, né? Acordar amanhã às 4 para ir trabalhar de novo. Ô, Rita, você voltou também, Rita? Tá sem microfone. Eu voltei, é que eu estou no metrô, aí tá oscilando a internet. Ah! Ó, já pode fazer propaganda para Adriana aí. Não, pode não. Ah, com certeza. Ah, tá vendo aí, ó? Fala assim, ó, eu tô lá com a minha professora. Que legal, Rita. Gostei de ter você aqui. Já estudou aí o vídeo? Então, ainda não assisti ao vídeo, né, mas
que eu adquiri na semana passada, então ainda não consegui tirar um tempinho para ver. Mas estamos aí agora, estou estudando engenharia civil e estou com o propósito aí de trabalhar com regulares da pessoa física também. Mas e os outros cursos? Você não assistiu outro que eu disponibilizei para vocês? Não, vou arrancar sua orelha. Sim, aí eu peguei esse complemento aqui, acho que vou até começar aí a mexer com isso que eu fiz. Não, legal. No caso, eu, né? Legal. Eu. Ei, olha, gente, olha isso que é bacana, né? Que eu falo. A Rita aqui é de um cliente meu, né, Rita? Me conheceu através de um cliente e agora também aprendeu um pouquinho da parte de pessoa física aí. Eu falei, tamo junto aí, vamos lá, né? Eu também. Vai aprendendo. Vamos junto. Agora, aí eu falei que o segundo semestre... A câmera. Não se preocupa, não. Estamos aqui, vá ouvindo. Tá bom. Mas assim, tá bom, obrigada. Eu falei agora que nesse segundo semestre, né, que eu dei essa pausa aí para poder preparar aí o material, que depois o material, os slides eu vou disponibilizar para quem já é meu aluno antigo, mas eu tive que repreparar tudo, gente, vocês têm ideia. Por isso que eu falei que eu acho que eu até adoeci, esse estresse todo. Mas agora, no segundo semestre, eu falei, vamos lá, agora a gente vai focar mais aqui e vamos tocando o barco, né? Mas entendeu, Débora? Finalizando aí a sua dúvida? Tá entendendo? Sim, entendi que não tem nada resolvido ainda. Mas... Isso porque eu também fico numa situação difícil, né? Que eu não tenho o que fazer, né? Sim, eu daqui procuro orientar meus clientes. Olha, existe o fator de ajuste, ele funciona assim, e existe o risco de você ser autuado por sonegação de imposto, por declaração, como que se diz? Omissa, e várias outras penalidades que podem existir. E essas penalidades podem chegar até 225%. Quer correr o risco? Ah, eu quero. Então, você vai assinar um contratinho para mim que você assume o risco do que a gente está declarando. Porque, assim, eu não tenho como assumir esse risco de daqui 5 anos a pessoa me procurar e falar assim, mas você falou que estava certo. Você não me avisou, você não falou nada, né? Você não me avisou, você não me deixou alerta. Mas eu vou falar uma coisa, é o que eu sempre falo aqui, viu, para vocês aí, para o pessoal, todas as nossas mentorias, e quando eu respondo também, eu sempre deixo claro. A Receita Federal também arrumou para cabeça. Vamos parar, vamos mudar. Não é a Receita, é os legisladores. A Receita só cumpre o que está na legislação. Os legisladores, se for intencional, eles arrumaram para a cabeça deles. Porque, de fato, a maioria vão arrumar advogado para falar, tá aqui, ó. Por que a legislação não foi bem redigida? Por que não deixou claro? Isso bastava ali naquele item que eles mencionam, que a hora que o Cero atingiu, a RMT ele despreza, bastava continuar dizer ali, ó, não precisa mais continuar recolhendo contribuições previdenciárias. Gente, é uma coisa tão básica. Todo mundo, estava claríssimo para todo mundo, você concorda? Sim. Mas não tem esse item onde fala, não precisa mais recolher. Então, é onde ficou essa dúvida toda, que aí a gente fala. Agora, é claro, como eu já destrinchei bastante, já passei aí para vocês, está no curso, eu disponibilizo para todo mundo. Agora, não é que não tem lugar nenhum também que não fala. É para quem é... Mas aí também é complicado eles acharem que todo mundo são especialistas tributárias, né? Da área tributária, nem todo mundo. Para mim, Adriana, que sou do tributário a vida inteira, é fácil entender que uma remuneração de um empregado está interligado. Tem parte trabalhista, tem um E-Social, tem um monte de obrigações acessórias que estão interligados. Entendeu? Então, quer dizer, é o que eu já até falei para eles na resolução que eu fiz lá. Beleza, atingiu 50%, igual está todo mundo fazendo? A obra continua mais um ano. Ainda teria que gastar, mas sei lá, com funcionário. Então, se acontece um acidente com funcionário numa obra, ele morre, alguma coisa, ele continua cobertado só por aquela parte que já atingiu aquele limite? Você está entendendo?
Então, é só a gente raciocinar. Para mim, é como se o funcionário tivesse descoberto naquele período, que deixou de contribuir. Então, assim, às vezes pode ser que o legislador também tenha entendido que seria isso, mas, assim, ele não deixou claro para todo mundo captar que seria essa mensagem. Só que aí vocês visualizam aí no curso, tem os 3 e-mails da própria do Fale Conosco dizendo e detalhando ali exatamente que o fator de ajuste, na verdade, ele é só um fatorzinho de ajuste. Ele não é um desconto de 70% de redução, é só um ajuste. Moral da história, tem um dos e-mails que eles até falam, pode ter alguns tipos de obra que talvez nem vai atingir o fator de ajuste. Porque, é claro, eles sabem que vão gastar muito mais do que aquele limite. Entendeu? Automaticamente, se você declara o que de fato você está gastando na obra, se você for colocar na prática, você vai gastar muito mais de recolhimento de INSS do que se você recolher o que já é pré-determinado pela Receita. Mas é isso. O raciocínio é esse. Entendeu? É onde está o problema. É onde eu falo, muita gente... Vocês não têm ideia, gente, é difícil. Parece que a minha vida é assim, um pouquinho fácil, é lógico, eu estou vendendo curso, está útil, está maravilhoso, tudo. Mas muita gente aqui, aí eu mais mineiro, né? Mas assim, muita gente manda mensagem para mim. Por que você tem que ficar falando isso aí fora, divulgando nas redes sociais, que é errado aplicar o fator de ajuste? Você não está entendendo o assunto. Ainda fala desse jeito para mim. Manda mensagem aqui, ó. Por quê? Provavelmente mais gente deve estar vendo o que eu estou falando, começa a ficar um pouquinho preocupado, né? Em aplicar ou não, e eles começam a perder um pouco de cliente, de uma certa forma, porque o povo fica preocupado. Aí começa a mandar mensagem para mim. Por que eu fico fazendo isso? Eu falei, gente, pensa um pouquinho. É claro, por que eu queria desprezar dinheiro? Ainda mais eu, que tenho uma facilidade, eu tenho contato a todas as redes sociais, com o Brasil inteiro, eu podia estar ganhando 10 vezes mais dinheiro do que esse povo. Para que eu queria fazer? Por que eu iria deixar de ganhar dinheiro? Se eu tivesse certeza absoluta que é isso? Entendeu? Olha quanto eu não perdi. Nesses 4 anos até hoje, eu não fiz um fator de ajuste até hoje, e não faço. Tenho muitos clientes, tudo PJ. Entendeu? Pessoa jurídica, é isso aqui, dou treinamento, consultoria, tudo. Mas o fator de ajuste, eu, Adriana, fazer um e-social, pôr lá, fazer aquilo, não. Fiz o demonstrativo, as planilhas, demonstrando para vocês como que o pessoal está fazendo isso. Mas eu não faço. Entendeu? Mas, assim, não estou falando para o pessoal que está aí, está estudando, não fazer. A única coisa que eu alerto é para que todos deixem os seus clientes cientes. Se um dia a Receita vier encrencar, a responsabilidade é de quem é o responsável pelo CNO. Não é quem está fazendo o trabalho para eles. Mas automaticamente o nosso IP do nosso computador está vinculado. Por mais que você usa o login e senha do cliente, o nosso IP está vinculado. E é fácil. Não preocupa. Não. Quanto a isso, sempre se preocupar, não. Não, quanto a isso não precisa, porque, é claro, é aquilo que eu falo para vocês. Como eu tenho muito contato no Fale Conosco, quando eu digo, até gosto de deixar isso claro, quando eu falo que eu tenho muito contato no Fale Conosco, não sei se é pelo fato de saber que eu sou do YouTube, do Sinduscom, lá, palestrei e tal. Então, assim, eles sempre procuraram me responder tudo que eu pergunto. Então, é por isso que eu tenho aí quase 4.000 questionamentos Fale Conosco, eles detalham bastante. Tudo praticamente que eu afirmo para vocês, pode ter certeza que eu já tenho a resposta deles guardada aqui comigo. Então, assim, eu já perguntei isso. Então, justamente por causa dessa preocupação, se um dia a Receita Federal vier contra essa decisão do que o pessoal está fazendo, o profissional que estiver regularizando esse tipo de obra para terceiros, eles podem ser prejudicados? A resposta é não. É claro, a resposta é do responsável pelo CNO. Artigo 5º da IN 2061, pronto, acabou. Sim, mas isso é uma posição da Receita, né? Mas o que impede o nosso cliente de entrar com um processo contra a gente? Aí você está falando de um processo administrativo, de repente o cliente pode falar, isso, aí é óbvio, né? Ele pode ir lá e falar assim, mas você não me orientou? Eu não sabia disso, você não me avisou. Aí é claro que pode te meter um processo.
Mas, na verdade, pela legislação, quem vai ser chamado, quem é o responsável pelo Senior. É ele que vai responder lá. Agora, é claro que vocês podem, de repente, eu não posso falar para você que não. Imagina, a gente tem que imaginar que nós temos diversos portes de obras no Brasil. Às vezes, tudo bem, tem pessoa física, a maioria executam obras pequenas, mas nós temos aí os Neymar da vida, uma Virgínia da vida, mais de Sercães, obras de milhões. Imagina, pessoa física. Então, imagina que, de repente, alguém ali fez uma obra, vamos fazer desse jeito, economizou milhões. E numa dessa vem, está encrencado. Com certeza pode ser, né, ter uma briga boa ali, se não deixar claro para a pessoa. Há essa possibilidade. Eu nunca afirmo 100% que vai acontecer. Eu só falo que há esse mau entendimento. Pois é, mas se a gente tem um documento, né, com o cliente, alertando e assinado por ele, eu acho que nos isenta, né? Exato. Ele assinou dando ciência e concordando. Exato. É o que eu falo, eu sempre venho falando para todos, né? É igual uma outra pessoa, até falou para mim, você vai ficar com a cara grande o dia que você perceber que isso aqui não é o que você está imaginando. Ainda falou para mim desse jeito, eu vou ficar com a cara grande. Como se diz, né? Todo mundo vai falar, poxa, quanto eu não podia ter economizado na minha obra se eu não tivesse dado ouvido para a Adriana. Eu falei, olha, você vai me desculpar, só que é o seguinte, por outro lado, o inverso pode acontecer. De repente, imagina quantas pessoas no Brasil afora que vai falar, poxa, por que eu não dei ouvido ao que estava falando, dando um alerta ali? Eu não precisava estar passando por isso. Então, é claro, é o que eu falo, a decisão não é minha, não é da Adriana. E outra, no curso está os e-mails da própria Receita Federal, entendeu? Então, assim, qualquer um que vai pesquisar a fundo, vê que não faz sentido reduzir. Agora, eu vou te falar o seguinte, em momento algum, eu estou falando para o pessoal não fazer um fator de ajuste, é o contrário, tem que fazer. O fator de ajuste, ele tem que ser aplicado. Só que, assim, por que tem que ser aplicado? É o que eu venho falando. Porque, de uma certa forma, o fator de ajuste, o próprio sistema do Cero, quando ele aplica essa redução, os índices que ele vai utilizar para poder calcular a contribuição previdenciária da obra é mais barato do que se não tivesse o fator de ajuste. O que eu falo desde o início é cuidado com essa redução gigantesca. Entendeu? Então, é isso, é ter o pé no chão. Agora, não pode o povo, de repente, falar, a Adriana é contra o fator de ajuste, ela não quer que o pessoal... Para quê, gente? Por que eu vou fazer isso? Eu não estou ganhando nada com isso. Eu só estou falando assim, o fator de ajuste existe, está na normativa da IN 2021 do Cero, deve ser aplicado, porque o Cero vai calcular o INSS mais barato quando ele aplica o fator de ajuste. A preocupação é saber se depois que aplicou, se vai continuar recolhendo um pouco mais ou não. É isso. Entendeu? Sim. Não tem outro jeito. E o pessoal tá tudo caladinho aí, tá só escutando. Ninguém fala nada, né? Cadê o resto da turma? Eu tô vendo que tem muita gente aqui. Estão dormindo ou só ligou aqui e foram jantar? Já? Tá vendo? O povo é esperto. Tá tudo dormindo. Eu estou aprendendo aqui, escutando o pessoal, né? Porque como eu estou no início... A Larissa deu a cara a tapa. Eu estou no início, né? Então, assim, qualquer informação a mais é válida. Tem um tempinho já que eu estou aqui acompanhando. Mas você também está focada no fator de ajuste? Não, meu negócio é abertura de CNO, regularização de obra, mas, assim, está caminhando aos poucos, né? No momento, estou focando, por exemplo, nas aberturas de CNO. Ah, mas vai ser para qualquer tipo de obra? Você é de escritório? Como é que é? Geralmente, né, o que a gente faz? Aqui é instituição religiosa, né? Então, são templos, e aí tem bastante coisa. A gente tem, por exemplo, igrejas, né? E a gente tem, por exemplo, casas de apoio, então tem... PJ, né? PJ e estacionamentos, essas coisas que a gente faz aqui. PJ? Tudo com inscrição de CNO. Isso, tudo com inscrição de CNO. E a mão de obra, como é que tá aí?
mão de obra aqui, ela é praticamente toda voluntária, então a gente tem algumas coisinhas, né, que a gente, por exemplo, tem que ter, por exemplo, 40%, né, sobre o valor total da obra, de mão de obra voluntária, a gente tem que mandar essas informações e comprovar que, de fato, a gente tem 40%, tanto em mão de obra voluntária quanto mão de obra de terceiro. Tem que estar bem documentado Isso, aí, a gente senão tem que ter problema. assinatura, tem todo um aparato aqui que eu estou aprendendo Eu ainda, falo, assim, é muita coisa, mas está começando a clarear algumas coisinhas. Eu né? ainda não fiz nenhuma oferição de obra, porém, já está próximo, porque a gente tem, por exemplo, várias construções e vários CNOs abertos de 1900 e bolinha, Tudo decadente. 2003, tudo decadente, que eu ainda vou ter que começar a mexer naquilo ali para regularizar. Fazer Tem o bastante coisa. Tem, por exemplo, 16 páginas só lá na página do CNO para começar a regularizar. Você está brincando? Tudo Sim, de igrejas? tudo sem. Sem Vai ter que isso. migrar tudo ainda para o CNO. Exatamente. Se é tudo antigo, ainda está, como se diz, está com menos preocupação, né? Se tiver Sim. como provar, né? Exatamente. Você tem como provar. Eu nem mexi ainda, porque eu vou terminar mais algumas partes do curso, né? Justamente para ter uma segurança maior na hora de começar a efetivamente fazer ali, entendeu? É importante porque, às vezes, assim, é o que eu falo, né, para as pessoas. Muita gente fala para mim, minha obra é lá, igual hoje eu estou com um cliente do Rio de Janeiro. Não, Adriana, você está preocupando demais, a prefeitura já está isento. Olha o que a gente... A prefeitura já falou que está isento de ISS, você estava com confusão, que não sei o quê, não tem que regularizar nada de obra existente, faz a parte aí da reforma e do acréscimo. Aí eu estou assim, quem disse para você que é assim? Eu falei, não é o fato de uma obra estar decadente, não quer dizer que você, se você precisa ali, de repente, averbar alguma coisa, né? Não quer dizer que você não tenha que ter aquele CNO, você não tem que ter aquela inscrição e a CND daquela obra. Tem que ter. Então, por isso que existe, né, na legislação a situação de obras decadentes. Para que teria isso, então? Claro que você tem que fazer o processo tudo. E outro detalhe, se não tiver documentações, pelo menos 3 documentos, igual está no artigo 42 lá da IN 2021 para comprovar a decadência, você vai pagar INSS. Exatamente. E como ainda não tem essas informações reunidas, por exemplo, mão de obra voluntária, que a nossa maioria, a 99% aqui. Você viu a documentação toda, né, que você tem que ter para provar, né? Então, aí tem todo esse contexto aí, por exemplo, se eu for começar a mexer com alguma coisa, eu já tenho que ter toda a documentação reunida, para caso, se for solicitada alguma coisa, eu tenho que ter essas informações, né? E além disso, a gente tem um CNPJ para 109 casas de orações, a gente chama aqui casa de oração. Então, assim, se tiver um problema em uma, todas as restantes também vão sofrer impactos. Então, assim, não é só começar a mexer e não ter problema. Antes de começar qualquer tipo de coisa... Tem que tudo pronto, a documentação. Exatamente. Só para correr mesmo ali, de passar do CEI para o CNO e começar a fazer a aferição decadente. É o que eu falo para as pessoas, assim, às vezes, é claro, alguma situação ou outra que talvez, né, de repente, está precisando de imediato, aí está dependendo da liberação da prefeitura, né, de um alvará, de um habite e tal, a própria legislação já definiu, a gente não precisa estar de posse desses documentos no momento, nem para abrir, nem para encerrar, mas também não tenho como garantir, a gente sabe que até 5 anos, já pensou se a gente faz 3 dias depois de chamando, a gente não tem o documento? Exatamente. 5 anos, 3 anos, 2 anos, não dá para saber. E aí agora, por exemplo, antigamente a gente fazia bastante obra de alvenaria, né? Agora a gente está começando a trabalhar com casas de orações pré-moldadas, então... Desde o zero até a finalização é tudo pré-moldado. Então, já vem uma nota fiscal pronta desses materiais e vem aqui. Então, assim, são situações ainda que eu ainda nem abri CNO mais ou menos desse tipo. Inclusive, no curso lá, tá falando que tem que verificar o valor. Né? Exatamente. Tem que ver se o valor vai compensar para ver se a gente vai colocar como alvenaria ou pré-moldado lá, né? É isso que você tem que verificar tudo isso. Você entendeu a situação do pré-moldado? Pré-fabricado e estrutura metálica, né? Sim. Então, Ô, Larissa. Boa noite. Estou aqui para te ajudar. Tudo bem? Tudo bem, estou aqui para te ajudar. Já fazemos parte da mesma instituição. Ah, é? Isso, pela conversa aí eu já percebi. Só que aí para te ajudar fica mais fácil, que eu sou engenheiro civil,
atuante na área de regularização de imóveis. que Aí bom! agora estou aí com vocês para aprender. Já tenho uma Nossa. experiência nisso aí. Maravilha, depois a gente conversa aí. Já Não mandei conheço um oi aí ainda. para você. Tá bom pra isso. Tá bom. E é Então, isso tudo assim, mesmo tem que ela falou aí. Tem bastante coisa aqui, viu, para resolver. Então, assim, agora eu estou aprendendo para realmente entregar o serviço de qualidade, né? É importante, né? Não pode ter multas aí, né, Ítalo? Exatamente. Então, Não, eu estou com um caso aí semelhante. Nós estamos aqui com uma obra que foi iniciada em 2014, e aí, por curiosidade, eu pedi para dar uma olhada. E quando eu vi, ela está ainda em aberta, como se estivesse construindo, mas já está funcionando há uns 5 anos já. tá vendo? Tá decadente, né? Tem que Tá. ter a documentação agora e ver o que aconteceu, né? Como Isso, foi isso. executada. Como eu falei para vocês, eu tenho já mais de uns 25 anos na construção civil, né? Então, na construtora que eu trabalhei em São Paulo, inclusive, nós fizemos aquela obra do Edir Macedo ali, ó, na Rubem Berta. Como é que chama aquela obra ali? É que nós fizemos, né, essa obra para a Universal. Templo de Salomão? E é o Templo de Salomão? É esse? Não, o Templo de Salomão nós fizemos um estacionamento. Aquele estacionamento gigantesco, mas é aquela obra do hospital, é o hospital ali perto da Rubem Berta. É que eu não lembro o nome agora, fugiu. Mas é o hospital do Edir Macedo lá, né? Então, para a gente ver... Israelita, professora. Israelita. Hospital Israelita. Muriá. É Muriá. Isso. É o Muriá, a Planova que fez, a empresa que eu trabalhei, a Planova. Então, assim, eu fiquei muito lá dentro daquela obra, né? Muito bonita ali, na avenida ali, né? Na Rubem Berta. Mas é o que eu falava pro pessoal, né? O pessoal, não precisa se preocupar com mão de obra, a igreja, é isso. Eu falei, quem disse que não precisa? E eu sempre pegando o cangote, né? Eles queriam, o pessoal da empresa que lá queria arrancar para o pescocinho, os engenheiros. Viu, Ítalo? Os engenheiros queriam ficar contratados lá, não queriam registrar a mão de obra. Não, aí chegava na reunião lá de final de semana. Não, a Adriana que fica pegando no pé, que não sei o quê, aqui é uma entidade filantrópica. Eu falei, gente, eu tenho 30 anos de área tributária. Entidade filantrópica não paga tributos, mas para alguma coisa paga. Não, tem uns critérios que tem que ter, né? E justamente esse, a experiência aqui que fomos dar entrada em um alvará de... Alvará não, na liberação para funcionamento, e aí a Receita solicitou, cadê a mão de obra aqui que foi voluntária? Tem que comprovar. Aí a gente pegou os livros e levou lá presencialmente ainda, né? Para poder comprovar que toda a mão de obra foi voluntária, que não se gastou R$1 com mão de obra. Você tá vendo que eu não estou mentindo, né? E aí tem que comprovar. É exatamente isso mesmo. Tá na normativa, tá? A gente tem que entender, tem que ver o que... É por isso que eu falo para as pessoas, não pulem a parte da teoria. Muita gente fala para mim, eu já sei, é o dia inteiro aqui o pessoal, não, já sei ali preencher de acordo com o manual, o CNO e o CERO. Eu falei, e a teoria? O que você... não, a teoria não, aqui é fácil. Eu falei assim, aí que vocês vão levar ferro, porque o problema está na teoria. A prática do manual ali, depois que você entendeu a teoria, as penalidades, o que você tem que fazer, depois, beleza, pegar ali na prática, vai seguindo o que a gente está falando, vocês fazem tranquilo. Mas pula a teoria onde estão as previsões das multas. Aí se complica depois, né? Mas é isso, tá vendo? Mas que legal, mas vai dar certo, Larissa. Continua aí, pode estudando. O pessoal eu tô vendo aí, eu não tô esses tempos aí no curso, lá no grupo, mas assim, as meninas estão acompanhando, elas chegam aqui e me falam. Aí eu falo, não, então tá ok. Aí eu falei, já eu já volto, já vou lá. Eu tô mas eu tô estudando aqui vendo que tem muita bastante, gente. Hã? já progredi muito. Nossa, estou muito feliz. Pois é, eu falo, tem muita gente aí já mais especialista, já está há um bom tempo aí. Eu vejo ali, né, as meninas também ficam acompanhando, vê as respostas, falam, já tem muita gente aí que está entendendo bastante. Agora tem uns apressadinhos que compra o curso hoje, 2 dias depois, fala que já está com 2, 3 clientes e já quer saber fazer o processo. E eu fico assim, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho como explicar para você o curso de 1 ano em 2 dias. Aí eu falei, deve ter vontade de me bater. Eu falei, não tem jeito, tem que estudar, gente. Não vai, né, Maria Aparecida? Aí a Maria Aparecida hoje, já está, né? Aumentou a sua clientela, Maria Aparecida? Graças a Deus. Tá vendo?
E Está começando do zero. Ah, eu estou até com uma dúvida, sabe? Eu tô trabalhando com não predial também, né? Que eu te falei. E eu falou. peguei da construtora e chegou um caso para mim de um CNO, foi aberto um CNO, foi registrado mão de obra, tem 2 meses de recolhimento no CNO, mas não tem nota fiscal, não tem valor de contrato, não tem nada. Como é que eu vou cancelar esse CNO? Aí complica, né? Mas como? Por que fizeram isso? Dizem que foi feito errado o cadastro desses funcionários, a alocação desses funcionários nesse CNO. Mas Esse de onde CNO... seriam os funcionários? Oi? De onde eles seriam? Ele seria de um outro CNO. Então, eles vão ter que ajustar. Eles vão Pois ter que é. tirar ele desse CNO e voltar para o lugar que eles Sim. deveriam estar, né? Foi o que eu falei. Sabe a resposta? Ah, A gente não sabe mais de qual obra que seria esses funcionários, porque são várias obras. aí você pode responder para eles o seguinte: eles não vão conseguir anular esse CNO. Falei isso também. O que Falei, eles não falaram? tem como. Falei, não tem como. Eles me pediram para eu cancelar. Falei, não tem como. Como é que eu Vai vou cancelar se você não tirar isso? isso de obra, se não existe o CNO. Então, eu falei isso mesmo. Falei, vou até tirar a dúvida com a Adriana, mas foi o que eu respondi. Ó, Não tem como eu montar processo digital. não tem jeito. Então, assim, eu tenho vários clientes que estão nessas situações. Então, tem vários clientes que estão com mão de obras alocadas em CNOs incorretos. Às vezes, um porque abriu porque não era para ter aberto, o outro é que não sei o quê, ou fizeram errado. Tem que desfazer todo o processo primeiro. Então, vai ter que ir lá fazer os ajustes no E-Social. Vamos falar de E-Social, porque GFIP vai que não existe mais, né? Obra de período de GFIP. Vai ter que retificar o E-Social, tem que realocar para aquele CNO correto, ou mandar para o CNPJ. Aí tem que fazer o SISTAT para ajustar as guias dos recolhimentos daquelas contribuições, entendeu? Tem a encrenca com o FGTS do período digital, que é a partir de março de 2024. Até então, o entendimento é que não dá para poder ajustar a FGTS digital, tem que recolher de novo o fundo de garantia e pedir a restituição do que pagou. Olha a confusão que é. Então, o negócio parece ser simplesinho, mas não é. Então, como a gente tem vários clientes no dia a dia, a gente acaba tendo que pesquisar mais, vai lá, vai na Receber, e a gente vai juntando aquilo ali e a gente vê a problemática que é. Não é só o fato deles falarem, deixa aí. Não adianta, fala para eles, não adianta falar assim, vai deixar aí. A Receita vai notificar, vai mandar regularizar. Se não regularizar, ela vai fazer de ofício, tá na legislação. E ela ainda pode aplicar essa multa lá dos 225. Então, não adianta muita gente falar, deixa para lá, não adianta deixar. A Receita vai mandar regularizar de qualquer forma, né? Tem que resolver o problema, não tem jeito. É o que eu falei para eles mesmo. É isso. Não tem como eu montar processo. Tem que descobrir de qual obra que é. Você vai montar um processo administrativo e vai pedir para a Receita. Receita Federal, por favor, anule, cancele este CNO. Aí ela vai olhar, ela vai falar, vai ter mão de obra aqui, ó. Não cola, não vai deferir isso. Falei, vocês vão ter que descobrir de qual obra que era, fazer o remanejamento. Fazer o processo. E se for desse período que eu falei, depois de março de 2024, o FGTS digital ainda tem essa problemática aí do recolhimento ainda, né? Sim. O do FGTS, beleza, porque você faz esse estado, você ajusta a guia dos recolhimentos dos INSS. Agora, o FGTS, até então, não tem. Com certeza. É complicado, né? Muito. Não é fácil, não. E aí, gente, cadê os demais? Ninguém vai perguntar nada? Só vieram ficar aqui só de bituca? Eu tô vendo, tem muita gente aqui hoje. Gostei do horário das 7. Pronto, no meu caso, como eu comprei o curso recentemente, né? Estou aqui só me orientando, já completei todas as aulas do CNO, já finalizei. Ah, que legal. Já estou na segunda etapa do CERO, né? Que são 3 etapas. A primeira já finalizei, estou na segunda, encaminhando para a terceira, já troquei figurinhas com alguns colegas aí, não sei se estão aí, mas já conversei. E aí, estou só... Tá entendendo? Tá conseguindo entender ali o que eu estou falando? Tô conseguindo, sim. Eu só estou um pouquinho preocupado, porque como não é minha área, né? Porque na preocupação da colega Débora aí, aqui vocês estão só na parte de contadores, né? A maioria. E eu já conversei com outros colegas que não são contadores, são da área jurídica, que também faz isso,
Ou seja, pelo que eu entendi, não adianta a gente estar só com um curso só, porque não aprende tudo em um só, porque é um pensamento de uma pessoa. A gente tem que buscar outros para poder complementar o conhecimento. Sim, mas deixa eu te fazer só uma consideração, pelo que você comentou. Sim. Cuidado. As obras, quando a gente fala, eu não sei se está claro isso para você, quando a gente está falando de obras de pessoa física, esquece parte de contabilidade, tá? Sim. Pessoa física, está bem claro para você, né? Porque Isso. obras de pessoa física não envolve... Não tem contabilidade regular, é diferente. Ela não tem contabilidade regular, mas a gente sabe, né, que ela tem um imposto de renda, que ele vai ter que declarar a obra, isso para você está claro, certo? Certo. Isso. É que às vezes dá a impressão assim, não se preocupar, a obra de pessoa física não é isso. É que a finalidade da pessoa física é outra. Ela não tem contabilidade regular, mas ela também presta esclarecimento para a Receita. Ela tem que declarar no imposto de renda que ela está construindo o imóvel. Ela tem que pôr lá os gastos dela que ela está gastando com o imóvel, certo? Sim. Aí é outra história. Agora, isso na parte... É? Isso na parte, como é que eu posso dizer assim? Não vou dizer nem real, porque tem que ser, mas não fazem. Né? Esse que é o problema. E aí a gente não vai se envolver nisso, porque o cliente sabe que tem que declarar, mas se ele não declarar, a responsabilidade é dele. Mas tem isso, mas é igual, Né? gente. Agora a gente tem que orientar. Tem que orientar. Até para nos resguardarmos. Porque o que eu quero dizer, antes de eu comprar esse curso, eu já tenho uma parceria com uma colega aqui da Bahia, que ela é contadora. Uhum. Eu conversando com ela, né? Uhum. Porque assim, eu já comprei curso, já perdi dinheiro, aí hoje eu fico com medo, receoso de estar comprando mais cursos. Aí eu sempre busco uma fonte que possa me corroborar a legalidade. Todos nós, eu também, já comprei vários cursos então, passando. Aí a colega falou assim, Ítalo, hoje eu tenho mestrado na área tributária, sou contadora, fiz cursos de auditoria, aí ela foi dizendo, né? Eu não tenho o meu conhecimento de uma pessoa só. Eu fui aprendendo um pouco com cada pessoa para poder aplicar nesse trabalho que eu faço. E ela é especialista nessa área. Mas isso é legal. Em alguns casos, ela usou o fator de ajuste tranquilamente, que foi até para o meu patrão isso, né? Eu passei para ela fazer um procedimento, usou tranquilamente, mandou no contratozinho lá, especificando tudo, esclarecendo, e foi feito, né? Porque eu estou aqui com a instrução normativa 2061 aberta. E ela fala, agora a gente vai usar a nossa consciência, né, que estão aí oferecendo 80% de desconto. Não existe um negócio desse. Meu Deus do céu, aí já aumentou mais 10%. Entendeu? O nosso limite é 70%. Então, você trabalha em algo confortável para não trazer um prejuízo para você, né? Você não vai fazer algo que vai ser irregular para acabar complicando você. Não é? Eu falo para as pessoas, é aquilo que eu falei desde o início. Eu, Adriana, durmo tranquila. A Receita Federal da minha porta ela não vai bater. Então, assim... Então, é só fazer tudo tranquilo e isso aí, buscando conhecimento. Se aqui faltou alguma coisa, vai em outro. Aí eu já tenho esses colegas aí que já me ajudam, entendeu? E nisso a gente vai arrumando um network aí para poder se especializar. Mas aí... o certo é isso, né, Ítalo? É porque, assim, ó, é o que eu falo também. A gente não sabe de tudo. Se eu soubesse de tudo, eu não ficaria o tempo inteiro também no Fale Conosco questionando a eles. Na verdade, o que acontece é que parece que já é tudo proposital. Eles fazem as normativas. Isso não é só esse assunto de regularização de obras. Como eu falei, eu sou... não sei quem me segue lá no YouTube também, aí dos meus alunos, mas lá tem quase 3 mil vídeos no YouTube. Então, assim, eu entendo de todas as áreas tributárias, né? Então, assim, a vida inteira é uma luta com Receita Federal, com os legisladores, porque eu sempre interpretei legislação e falo, caramba, mas parece que faz proposital para o povo errar, entendeu? Então, assim, é uma confusão, mas não tem jeito. Infelizmente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos bater de frente? Nós vamos brigar? Então, a gente tem que ter o pé no chão e saber, se acontecer isso, um risco é grande. Se não pegar também, paciência, eu lucrei, ganhei, entendeu? E vai para a próxima. É esse. Agora, não pode fingir, igual muita gente vai, né, igual eu falei, ficam pegando o meu pé, falando que eu estou orientando todo mundo errado, e o povo, enquanto isso, está perdendo dinheiro lá, que podia estar economizando uma puta grana com o INSS. Eu falei, olha, eu nunca falei que não existe, eu só falei que eu estou dizendo que se um dia vier alguma notificação, algum problema, a pessoa tem que só estar ciente disso, mais nada.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tava aqui Oi, acompanhando aqui. boa noite. Ô, Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão do recolhimento, na verdade, da retenção e repasse à receita do imposto de renda de autônomo. Eu vi que isso, se me corrija se eu estiver enganado, né? Não. Mas nas videoaulas, eu observei que foi recolhido o imposto de renda, perdão, e o empregador é pessoa física. Isso procede? É dessa forma mesmo? Também dependendo do valor que foi pago. Se atingiu a tabela progressiva, aí sim. Porque eu fui... Quanto ele ganhou? Oi? Quanto ele ganhou? Não, dava recolhimento de imposto de renda, sim. Mas a questão é, de fato, se existe ou não recolhimento quando o empregador é pessoa física. Existe também. Porque aí depois, eu até fui dar uma olhada, tem uma instrução normativa 1500 de 2014, que diz que estão obrigados a retenção do imposto de renda na fonte as pessoas jurídicas e as pessoas físicas equiparadas à empresa. Então, se uma pessoa... Aí eu já te respondo. Isso, então se uma pessoa física ela está construindo sem objetivo lucrativo, ela não seria equiparada à empresa. Vamos lá. Por isso que não é fácil, tá vendo? O que vocês precisam entender é o seguinte: a pessoa física construtora, ela é equiparada a uma PJ. Ela não é PJ, mas ela é equiparada a uma PJ. Então, por isso que os mesmos, praticamente quase que todos os mesmos encargos que uma tem, a outra tem. Nem todos. Agora, igual você está falando, vou falar do autônomo. Na verdade, o autônomo, por exemplo, quando a gente fala lá, porque a pessoa física contratou um autônomo, ela vai pagar 20% ali, beleza. É normal, igual o MEI, vai pagar 20%. Diferente de uma pessoa física, a jurídica. A jurídica foi lá, contratou o autônomo. Ela vai pagar os 20% patronal, que é o encargo da contratante, vai pagar a retenção do INSS, vai descontar lá o INSS do autônomo e tabela progressiva e imposto de renda. Agora, para efeito de física, contratando a física, ela vai pagar os 20% ali, mas para efeito do imposto de renda, dependendo ali se atingir, também teria que ser tributado. Mesmo se é uma obra de uso próprio, usufruto? Depende do que você está pagando. Então, o negócio não é a obra, se é um galpão industrial, sala comercial, um residencial, isso aqui. Não, a obra não interfere. O que tem que tomar os cuidados é esse. É onde eu falo. E o vamos lá, que agora vai ficar claro para você. O que eu sempre venho falando aí, eu falo muito no curso. Olha o perigo que é essa contratação de MEI de autônomo. O que acontece aqui, ó? Que você deve ter assistido já, certo? A parte lá do curso do... Sim. Isso, você deve ter visto eu falando. Então, o que eu falei? Cuidado! E eu estou te afirmando porque eu tenho as respostas da própria Receita, inclusive está no curso, nas perguntas e respostas que eu estou falando aqui. Vocês têm que tomar cuidado, porque nós temos várias situações para contratação de MEI de autônomo. Quando você, pessoa física, é o responsável pela inscrição do CNO, se você contrata diretamente cada um deles, que seja um MEI ou autônomo, faz um contrato com cada um deles, bonitinho, você vai lá e aloca no seu CNO, certo? É o que eu explico lá. Agora, aquele para as demais situações. Quando eu estiver contratando um autônomo e ele leva aquela turminha dele, que a gente sabe que a maioria é isso que acontece, o que acontece? Você já não pode mais pôr no seu CNO. O autônomo se equipara também à pessoa jurídica. Você sabia disso? É o que eu explico aí. Por que ele se equipara? Porque aí ele tem que apresentar o E-Social, ele tem que pegar os funcionários que ele levou para prestar aquele serviço, para fazer aquela obra lá da pessoa física, e também recolher lá os encargos dele. A mesma coisa é o MEI que eu falo. Então, assim, às vezes eu sei que fica uma situação complicada, parece, mas isso não é justo. Não é. Mas as respostas e o próprio posicionamento e a normativa é essa. Por isso que eu explico bastante e peço para o pessoal, cuidado. Você está contratando diretamente um MEI, um autônomo, o procedimento é um. Você contratou um autônomo, ele leva a turma dele, o procedimento é outro. Entendeu? E assim sucessivamente para o MEI.
Então, não tem jeito. Agora, pensa, vamos agora fechar o raciocínio que você está questionando. Imagina que a pessoa física fechou um contrato apenas com um autônomo por empreitada. Vamos fechar aqui, eu vou te pagar 20 mil por mês. E esse autônomo vai levar o José, o Pedrinho e o Mané, uns 3 com ele ou 4, para fazer a obra. Quem recebeu aquele dinheiro, de verdade, naquela conta? Foi o responsável ali, ó. O empreiteiro, que era o autônomo, né? Ele recebeu os 20 mil, entrou na conta dele. Ele tem que declarar imposto de renda, lá, ultrapassou a tabela progressiva, é onde acontece a confusão toda. E, de fato, esse dinheiro todo não é dele, porque, de verdade, ele pagou o Pedrinho, o Mané, o Joaquim, que levou com ele para executar a obra. Então, o que acontece? É onde eles fazem as coisas erradas e não cruza com a Receita Federal. Agora, se tivesse contratado todos individualizados, o Pedrinho, o Mané, tal, o próprio responsável pelo CNO teria pago para cada um deles, um contratinho com cada um, receita cada um, pronto. Entendeu? Às vezes, aquele valor que ele pagou para cada um não ia atingir a tabela progressiva. Moral da história, aquele que recebeu os 20 mil, ele não ficou com aquele dinheiro, mas ele está encrencado com a Receita Federal. Entendeu? Não, perfeito. Entendi. Assim, a única dúvida era o que de fato enquadrava uma pessoa física considerada uma pessoa jurídica. Se o fato de eu pessoa física, contratante de autônomo, estiver construindo uma casa que não seja para lucro, se seria ainda assim enquadrado como pessoa jurídica, entendeu? Mas a legislação, não sei se você já viu todo o curso, a legislação ela não trata casos específicos, né? É uma legislação geral. Então, ela não fala se é para isso, se é para aquilo, se é para aquela finalidade, não. Igual a própria que a Larissa estava falando no caso dela. As obras lá de entidade filantrópica que tem pessoas lá que prestam serviço e não tem remuneração. Você está entendendo? Ela tem que ir lá e provar que aquela turma, uma parte que trabalhou lá, tem que ter CPF, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para provar para a Receita. Perfeito. Então, assim, né, são assuntos. A legislação, ela não trata, né? Ela já pensou se ela for abrir tudo que acontece, de todo tipo de obra predial, não predial, pessoa física, não abre. Aí é por isso que existe o Fale Conosco para a gente ir debatendo. Mas o entendimento é esse, igual ela falou. Poxa, eu estou executando uma obra, não interessa. Ah, mas não é só obra filantrópica que não tem mão de obra remunerada. Tem outras situações. Mas e aí? Você acha que a Receita vai acreditar se ela também não tiver a comprovação lá para provar? A mesma coisa. Aí, não interessa qual a finalidade que você está fazendo. Agora, o que você tem que tomar esse cuidado é isso. E vou te falar, a maioria das pessoas físicas aí no Brasil, eles não têm ainda esse entendimento que, por estar pagando apenas para um só e aquele um só levando a turma, eles acham que eles podem. E eu vou te falar mais. Quem está vendendo no Instagram essa redução do INSS gigantesca, ele só pede o nome de uns 2, 3 funcionários, inclusive, às vezes, o funcionário foi pelo autônomo lá, pelo MEI, vai lá e põe no e-social direto da pessoa física. Não pode, entendeu? Está errado. Então, assim, tem que entender todo esse percurso para fazer o certinho. Por isso que eu falo, quando vai ser obras com pessoa física, é sentar com o cliente e explicar, olha, se caso você tiver, não estou dizendo para ele não contratar autônomo, MEI, por empreitada, nada disso. Tudo é igual, cada caso é um caso. O que eu estou querendo dizer é orientar eles, olha, se você vai trabalhar com MEI ou autônomo na sua obra, pessoa física, você vai fazer um contrato direto, vai pagar direto para cada um, beleza. Você tem que fazer o e-social, quem que vai fazer, e aloca eles ali e pagam o valor da contribuição, ok. Ah, mas você prefere, então, para não ter essa dor de cabeça, você vai contratar um só autônomo, vai pagar ele por empreitada? Beleza, mas você tem que fazer um contrato com ele, que os empregados que ele vai levar, ele tem que fazer o e-social lá e atrelar os empregados que ele vai levar, porque ele vai pagar para aqueles empregados que ele vai levar. Pôr no e-social e atrelar no seu CNO, para a remuneração cair aqui para você. Entendeu? O MEI é a mesma coisa. Só que o MEI só pode ter um funcionário. Entendeu? Show. Desmaiou aí, né, Vitor? Não. Tava mutado. É isso, o negócio não é tão simples quanto parece, não. Mas assim... Oi.
Posso tirar mais uma dúvida? Pode. Essa é um pouquinho diferente do fator de ajuste. Eu estou com um caso aqui que Eu anoto, o cliente... porque contador, assim, tem que ir desenhando, tem que anotar. Vai anotando, porque assim, é complicado. Para a gente fechar, porque normalmente eles falam que eu só posso ficar 1h e 15. Mas beleza, nós temos agora full time, eu já vou voltar, fica tranquilo. A cada quinzena eu estou aqui. Tá bom. É uma obra que já existe um SEI encerrado de 876 metros quadrados. Esse SEI, ele é de 93 e não existe a certidão negativa. Então, a primeira dúvida é como eu faço para conseguir essa certidão negativa? Isso é simples. É só isso? Não, aí continua. Aí eu tenho um alvará que consta que foi aprovado pela prefeitura que existia 846 e 36 regularizado, que já não bate com o SEI que existe lá dentro da Receita Federal. Bom, aí, o SEI está maior. O SEI está maior. Então, aí o que eu penso aqui? Que se o SEI está maior, dentro da Receita Federal, eu vou ter que lançar a mesma quantidade do SEI, porque já está... Não? Você chacoalhou a cabeça. Não. Tá, então vamos lá. Então, essa é outra dúvida. Como que eu vou lançar isso no novo CNO? E aí, a gente tem... Peraí, continua. A gente tem os IPTUs provando que desde 2016... Pessoa física. Aí a gente tem desde 2016 os IPTUs provando que a obra já tinha 953 metros quadrados. Fizeram acréscimo. Fizeram um acréscimo, e esse acréscimo ele já é decadente. Não tem problema. Se fez um acréscimo, porque tem um outro projeto. Tem outro alvará, tem outro... Certo? Não tem nada. Só tem esse alvará. Só tem deveria ter, né? Deveria ter. Deveria ter. Se mudou a área é porque aumentou. Se aumentou, é um outro alvará, outro acréscimo, outra planta, outro projetinho, né? Sim, mas não existe nada. Existe só esse alvará atual, que é um alvará de regularização, onde eu já tenho aqui como área registrada os 846, e eu tenho uma área total de 1.049. Ou seja, as metragens são todas divergentes e eu estou perdida como lançar esse CNO. Aí piorou a situação. Está em 1.000 e tanto hoje? Hoje está em 1.049 metros quadrados. Acho que é 1.049,36, alguma coisa. Fizeram os 2 acréscimos aí? Foi aumentando a área. Sim, foi aumentando a área. Inclusive no alvará, no ABITSE, consta um desmembramento de toda a área, né? Que tem área principal, tem a casa do prestador de serviço lá, sabe? Tem um monte de desmembramento, mas nenhuma metragem bate com o SEI, por exemplo. Mas me fala uma coisa, e a documentação? Estou vendo que está tudo decadente, pelo que você está falando, tudo de período decadencial. Acredito que aqui só 133 metros quadrados não são decadenciais. É posterior a 2019. Sim, é posterior a 2019. Aliás, foi agora em 2023. Mas você tem esse projeto dessa diferença? O projeto ele foi feito todo nessa regularização. O restante, o cliente disse que alega não ter nada, né? A gente sabe que deve ter uma gaveta escondida com alguma coisa, mas ele alega não ter nada. O que eu tenho de prova hoje é só o IPTU, que eu tenho todos os IPTUs provando a metragem que consta na prefeitura. Que aí eu não sei se essa metragem ela foi feita por aquelas
aérea que eles fazem anual, ou Eles se fazem. eles foram através de projeto. Eles fazem, mas deixa só te fazer mais uma pergunta, eu não sei se eu perdi aqui. Você está falando que a área que você tem no IPTU de 2016, 936. Agora você está... E não tem IPTU com essa área de 1049? Tem já, mas é de 2023. Então é porque esse vai ser tributado. Agora, o projeto também que eles atualizaram, esse projeto que está atualizado, ele está com essa metragem toda, dos 1049? Pois tudo nu? Sim, pois tudo num. Aí o que consta? Consta nele 846 aprovado e o restante a regularizar. Só Aí que aí piorou a situação, né? Porque ele não incluiu o que pulou para 936 e não foi também para o 1049. exatamente. Tá errado o projeto também. Eu, no meu ver, tinha que fazer um projeto novo. Tem que atualizar tudo, porque assim, ó, moral da história. De qualquer forma, vamos lá, no início, como se diz, aí já é um problema mais complexo, temos que analisar depois. Porque o que acontece? Se você já tem uma CND de 876 e, na verdade, era 846, já está errado. De onde eles pegaram essa CEI lá na época com esses 876 e depois ele virou 846? Sim. É porque, assim, os 846 consta só na prefeitura, mas eu penso que para constar na prefeitura existiu um projeto. E por que então regularizaram? Exatamente, você vai ter que investigar. Por que regularizar, mesmo que seja através da CEI? Vamos pensar assim, Adriana, eu preciso de uma CND que eu não tenho, mas eu sei que regularizar a área e tal, já foi pedido uma CND. A normativa determina toda obra regularizada antes deste processo novo, então tudo que foi feito até 31 de maio de 2021, vocês têm que fazer tudo através de processo digital. Então, de repente, não tem uma CND? Ah, beleza, você vai ter que abrir um processo digital pedindo. Você tem o número da inscrição, tudo, você vai ter que solicitar. Agora, o problema que eu estou vendo é daqui para frente. Então, mesmo que estivesse tudo em período decadencial, mas pelo menos você teria que ter pelo menos um projeto, né, na metragem aí inteira da diferença, um alvará, um habite. Muita gente está regularizando recente agora. Não quer dizer que não pode. Pode. Mas do jeito que está aqui, está tudo, como se diz, uma partezinha, mas nada bate. Sim, foi o que aconteceu. Nenhuma metragem bate. E aí, como nenhuma metragem bate, eu não sei como lançar dentro do CNO, porque se o 846 batesse com a 6, eu poderia lançar lá, né, como área existente, né? Já tem a CND dela, fechou. E aí eu lançaria o restante como acréscimo. Mas aí no meio na verdade, foram acréscimo, isso, porque na verdade, para entender que foram acrescendo, né? Foi acréscimo. Mas você procurou saber o porquê o que aconteceu na prefeitura? Porque de onde saiu essa metragem de 876? Então, eu tenho um desafio. Essa obra é da cidade de São Paulo, né? E eu estou no interior de São Paulo, a muitos quilômetros de distância. Então, assim, a prefeitura em si eu não tenho acesso, porque eu trabalho online, remoto, né? Então, eu não tenho acesso à prefeitura. Você concorda? Alguém que tirou essa CND, a não ser que errou, vamos falar assim, talvez errou de fato, mas é um número muito assim para poder errar, né? Então, às vezes precisa saber quem tirou essa certidão na época da CEI, cadastrou isso aqui, de onde que a pessoa tirou isso? De algum lugar tirou. Certo. Agora, e aí, então, ela tirou, estava errado. E depois a prefeitura fala que, na verdade, não era 876 e era isso aqui, ok, aí é onde entra um pedido para retificação da área. Mas, neste caso, tudo que for, aí, neste caso, vamos pensar que essa área da CEI estava a área errada e já foi feita o processo pela DISO,
eles vão ter que pedir a correção da área lá, dessa área existente, inicial pela DIS, pelo processo. Entendeu? Sim, Mas então tem que ter um documento para provar, para falar, porque, ó, quem tirou essa ceia aqui na época, regularizou essa parte de 876 é raro, porque, na verdade, era apenas 846, por favor. Aí você vai ter que pedir para ele certificar por processo digital. Tá, então, se eu tivesse a documentação que prova que é 846, eu pediria um processo digital, onde eu iria solicitar a correção da área e a emissão da certidão negativa. É o correto, porque não é a área existente, inicial não é essa aqui, Sim. é o correto. Agora, você não pode fazer um processo hoje no CERO, é proibido. Você não pode ir lá no CERO e refazer uma outra CND agora, com isso aqui, é proibido. Entendeu? Então, não pode. A legislação determina. O que foi feito na época da DIS se resolve lá na época da DIS. Agora, os acréscimos aqui, se já era dessa outra época, os acréscimos, ok. Aí você já tem que pegar e fazer através do CERO. Aí você vai falar, poxa, mas eu tenho o IPTU que está falando que eu tinha 936, era 2016, não era ainda o CERO. Não interessa, mas ele não tinha entrado nesse processo ainda da DIS. Tá entendendo? Sim, não existe nenhum registro dele, então eu poderia registrar agora e solicitar a decadência. Eu posso ter uma obra hoje desde quando eu nasci, 1972, e de repente eu vou tirar agora um CND agora. Ué, eu vou tirar no CERO. Entendeu? Porque eu estou fazendo agora, é posterior a 1º de junho de 2021. Agora, esse primeiro seu, não. O primeiro, pelo que você está falando, já teve a movimentação no período que era da ceia. Então, tem que resolver lá no período da ceia. Entendeu? Tá. E se eu não tiver documentação, não consigo resolver. A Receita vai encrencar o catiquinho. Mas como é que você não tem? Você não está falando que tem o documento aprovado de 846,36? Não, isso está tudo no projeto atual. E aí o projeto atual foi feito com base no que tem na prefeitura. Então, mas aí você pode abrir o processo lá, digital, e junta a certidão que foi emitida dos 876, e põe no processo e fala, ó, quando tiraram a CND nessa metragem de 876, estava errado. Neste projeto que nós estamos atualizando agora, que está todo o restante junto, lá consta que a metragem da área existente era 846. Aí você tem que pedir para poder atualizar essa parte lá primeiro. Entendeu? Aí faz uma retificação lá no a certidão no 846 e o restante fazer em outro, porque aí é acréscimo, né? Já não serve. Mas aí, como tem os IPTUs lá de 2016 provando que já tinha uma outra área construída, eu posso pedir a decadência dessa outra área? A decadência você vai contar, lembrando que no artigo 42 da IN 2021 tem pelo menos 3 documentos daquele para você comprovar a decadência. IPTU é um dos principais, né? Conta de luz, água, notas fiscais, tem um monte de documentos que comprovam. Aí você vai ter que pensar em cada etapa do que você estiver regularizando. Entendi. O que você precisa ter. Eu sei o que acontece, né? Lógico que acontece isso aqui. Tem muita gente que está regularizando agora e passa por várias etapas. Eu tenho cliente aqui do Rio de Janeiro, eu já estou até com dó do cara. Porque lá ainda envolve uma entidade filantrópica também, no regularizar a área existente de 1970. Eu nem nasci, não é. 1971. Entendeu? E nada ali tem um monte de acréscimo, um monte de coisa, duas numerações na mesma, uma confusão que eu falei, Jesus amado. Mas uma saída tem que ter, só para a morte que não tem. Sim. Então, primeiro passa um processo digital. Você vai trabalhar bastante aí com o processo digital. Não vai ter outra alternativa, não. Não adianta. Você nem cai na besteira de pegar e querer fazer um outro CNO e querer abandonar essa que já está regularizada pela CEI. Não pode. Entendi. Você vai ter que resolver o para trás primeiro e depois seguir o restante. Entendi. Gente, mais alguma dúvida? Ó, tem um monte de gente, ficou tudo caladinho, só prestando atenção.
Mas, ó, pessoal, então, ó, estamos retornando, né? Só para deixar aqui já gravado. E aí, daqui 15 dias, a gente volta aí com as mentorias, vamos seguir até final do ano. Eu falei que agora eu já vou estar mais full time. Eu estava aqui, né? É o que eu falei aqui, vocês não têm ideia. Eu tive que refazer o material inteirinho, os slides, tudo. Mas, assim, aí a gente vai seguindo. Eu já vou voltando aí aos pouquinhos, ajudando aí no grupo também. Eu estou vendo que o pessoal já está se ajudando bastante aí. E, se Deus quiser, a gente vai seguindo o barco aí. Beleza? Beleza, Adriana. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Então, tá bom. Obrigada aí, viu? Cuidado aí, hein, Débora? Ah, pode deixar, obrigada. Mais que estão aqui também, que deve estar só ouvindo, escutando, ou está assistindo aí o Jornal Nacional, assistindo a novela, né? Mas o importante é ouvir e prestar atenção. Isso que é importante. Pelo menos eu estou vendo que tem muita gente aqui agora. A gente vai manter às 19 horas, que eu acho que é melhor aí para as pessoas, né? Então, tá bom, gente. Fica com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá.